Flamengo e Júnior Barranquilla, ou melhor, Júnior Barranquilla e Flamengo, e Eric Faria, o Fera, que já está em loco cobrindo o time rubro-negro, fez uma exclusiva com ele. Aí o Eric, canalha, mandou um bilhete pra mim no WhatsApp. Hoje tem entrevista do Gabigol no Troca, imitando o cartaz. Hoje tem gol do Gabigol. Eric, na próxima você escreve um cartaz, pede pra alguém tirar uma foto. Então, com vocês, Eric Faria, o Fera, entrevistando ele, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Grande Rodrigo, bom falar com você. Um abraço pro Rafa, pro Grafite, para todo mundo que está acompanhando o Troca de Passes. Nessa quarta, o Flamengo estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla, com problemas, 4 desfalques, né? Rafinha, Rodrigo Caio, Willian Arão e Bruno Henrique. O técnico Jorge Jesus não confirmou a equipe, muito menos os substitutos. Mas eu apostaria no João Lucas na lateral direita. A defesa não há dúvidas, Gustavo Henrique e Léo Pereira. No meio-campo, Thiago Maia. E na frente, eu acredito no Vitinho. Quem vai estar em campo, você sabe. Gabigol, 9 gols esse ano. E aqui no Troca de Passes, pode levantar a plaquinha. Sabe por quê? Vamos acompanhar essa entrevista exclusiva. O que te faz, assim, estar vivendo esse momento tão especial nesse início de ano? Eu acho que um conjunto de coisas, né? Também nas férias me cuidei bastante, apesar de curtir as férias. Quando voltei, dei continuidade a isso. A pré-temporada foi muito boa, né? Ano passado eu não tinha feito, eu tinha chegado ali um pouquinho no final da pré-temporada e acabei jogando alguns jogos e já mantendo o ritmo. Mas esse ano eu pude fazer desde o começo, também me cuidei antes. A tua decisão de ter ficado pode mudar um pouco, assim, a forma como as pessoas enxergam o futebol brasileiro? Muita gente fala que eu não dei certo na Europa, mas eu poderia ter ficado na Europa depois da Inter, depois do Benfica, do Santos, depois do Flamengo. E isso foi uma escolha minha, porque eu me sinto muito bem aqui, me sinto feliz no Brasil, me sinto em um clube que me pode me levar ao meu maior sonho, que é estar na seleção brasileira. Meu maior sonho não é jogar na Europa, é estar na seleção, porque eu acho que a seleção é um lugar onde todos os grandes jogadores devem estar. E eu acho que o Flamengo me proporciona isso. E também jogar para uma torcida desse tamanho, estar no Maracanã e me fazer, junto com meus companheiros, conquistar títulos, que é que eu acho que isso que importa para um jogador. O Flamengo ganhou novas opções para o ataque e você tem jogado com vários deles, né? Começou com o Bruno Henrique, já teve o Pedro, agora está o Michael. Como é que está, assim, a tua adaptação a esses novos companheiros, assim, a esses ataques diferentes? O Bruno já é meu companheiro de longa data, então isso obviamente que facilita. Mas jogar com um jogador bom é bem mais fácil para se adaptar, para se conhecer. Claro que o entrosamento você vai ganhando aos poucos nos treinamentos, nos jogos, você vai conhecendo seu companheiro e isso facilita bastante. E como é que vai estar o visual do Gabigol amanhã? O pessoal tá ficando louco, não tá conseguindo te acompanhar não, hein, cara? Não sei, vamos ver, vai vir um cabeleireiro aí mais tarde, pode ser que chegue alguma coisa nova. Que isso, rapaz? Vai um hairstylist lá no hotel, dá um Coitado tapa. do Gabigol. Não, Gabigol, E parabéns vai pro fazer. Eric. Meteu a plaquinha, a gente aqui, ó, já peço perdão. O que é a sincronicidade, né? A gente falou, o Eric da próxima vez podia... Ele tava lá com a plaquinha pronta, a gente não botou fé no Fera. E você já fez esse risquinho na sobrancelha assim, que nem o Gabigol? Não? Só pintou a barba. Não é da tua época isso aí, né? Não, sabe que teve uma época quando começou a ficar branca, eu pintei a barba algumas vezes, né? Só que aí começava... a tinta começou a sair, ficava um caju, ficava um vermelho, ficava uma cor estranha. Aí eu falei, vou deixar isso branco mesmo. Tem gente aqui que pinta a barba, mas eu não vou revelar quem é. Mas agora eu não ar, pinto mais não, não. Deixa branco mesmo. Pior que não fica tudo branco logo de uma vez também. Fica esse... Deixa claro, esse algodão só tem todo. 3 na mesa. Se não é o Grafa, não pinta a barba não, cara. Não. Eu disse... Tem gente aqui e aqui, genericamente. Nosso time. Alguém aí... pinta a barba. Aqui tem gente que pinta o cabelo, pinta Ah, a barba. tem, Aqui tem gente que faz o risquinho na sobrancelha. Tem de tudo aqui, né? tudo, tem. Pô, mas tirando a questão estética do Gabigol, o momento é É inacreditável. sensacional. E ele frisa bem ali, né? Que ele se cuidou nas férias, que voltou bem, pegou a pré-temporada toda. A pré-temporada é fundamental para o atleta, né? Se ele faz uma boa pré-temporada,
ele se prepara fisicamente, tecnicamente, a condição técnica vai sobressair naturalmente, ele estando bem fisicamente, né? E ele falou, o ano passado eu não fiz a pré-temporada toda, cheguei um pouco mais tarde, já comecei jogando ainda sem no meu melhor ritmo, e esse ano ele está no melhor ritmo, tem 7 jogos, 9 gols. Isso. É uma média sensacional e a tendência é que continue, como ele falou, né? Como tem jogadores bons do lado, mesmo na ausência do Bruno, tem o Michael, tem o Pedro, tem o Everton Ribeiro, ele tem tudo para fazer um ano muito melhor ainda do que ele fez o ano passado. A Renata Fã, nossa colega, tweetou esses dias aí. Eu acho que ela falou no programa e alguém botou no Twitter. Se eu fosse o Barcelona, eu contratava o Gabigol. Aí a torcida do Flamengo, não, deixa ele aí, pá, não sei o quê. E eu li uma coluna do nosso amigo Mansur no Globo, acho que ontem, ele falando que talvez esse momento esplendoroso do Gabigol no Brasil ainda não seja o suficiente para chamar a atenção dos grandes clubes da Europa no momento. Vocês acham que tem esse... Não necessariamente uma coisa leva a outra? Essa opinião é mega impopular, né? Mas torcedor do Flamengo... É porque são duas questões. É que nem a convocação... É isso. Não. É que nem convocação para a seleção brasileira. Todo mundo quer que leve, mas ninguém quer que vá. Vai desfalcar meu time. A torcida não quer. Então, quer. Porque é um reconhecimento de... Quero que os 11 do Flamengo, tirando os gringos, joguem na seleção. Mas não quer que ninguém vá. Ao mesmo tempo que ela fica orgulhosa, ela não quer que o cara vá. Exatamente. Assim como a venda. Ninguém queria que o Pablo Mari saísse, mas já que saiu, é o Pelé da zaga, entendeu? Não. Estreou bem no Arsenal também. Mas aí já começa a falar que pode jogar na Premier League. E a gente tá falando de um jogo contra o time da terceira divisão inglesa na Copa da Inglaterra, entendeu? Acho o Gabigol um baita jogador. Mas tem um pouco de discurso quando você fala que eu não quis ficar na Europa. A Europa, primeira prateleira, não mostrou interesse. Ele poderia, teve sondagem, não sei se chegou a virar uma proposta oficial. Se virasse proposta oficial, fatalmente, em termos de valores, seria melhor que a do Flamengo. O Flamengo comprou bem o Gabigol. Perto do que a Inter pagou lá atrás, ao Santos. O Flamengo fez um baita negócio. Só que de um jogador que não tem esse mercado no futebol europeu. Sim, porque bateu lá muito cedo, não deu uma resposta, teve uma segunda chance, não deu resposta de novo. É fundamental para a carreira dele? Óbvio que não. Tanto que ele retornou à seleção pelo que é a grande temporada que faz no Flamengo. Mas acho que os times de lá têm uma observação diferente quanto a quem rende aqui e automaticamente vai render lá. E acho que as oportunidades que ele teve pesam contra ele nessa observação. Não é nem a questão da idade, porque ele ainda é bem novo, né? Mas principalmente o que ele teve de oportunidade, cada uma com a sua circunstância, um treinador que não o utilizava, com as suas melhores características, uma adaptação ao futebol com menos espaço, mas tudo isso está dentro do pacote. E um pouco de resiliência, da perseverança, da continuidade, que alguns atletas brasileiros não entregam ultimamente quando batem e voltam muito rápido no futebol europeu. E eu acho que essa é uma realidade que ele viveu e dificilmente nesse nível, quando a gente está falando de um time que vale a pena para ele também, né? Em alto nível, para jogar bastante, para continuar numa boa vitrine, para continuar sendo convocado para a seleção. Hoje é muito melhor ou mais palpável permanecer no Brasil, permanecer na principal equipe brasileira. Porque aí a vitrine é maior ainda, né? O Grafa foi salvo pelo gongo para falar disso, que o Renato e o Mateuzinho estão falando, mas na volta eu quero sua opinião também. Então vamos ouvir para a coletiva do Grêmio, venceu por 2-0 fora de casa, o esquema lá. Grafa, enquanto você jogava lá, quando um jogador arrebentava aqui no futebol brasileiro, virava assunto lá necessariamente ou o pessoal não dava muito? Não, vira assunto e fica no radar dos clubes europeus, não tem como, né? Isso aí é normal. Um jogador brasileiro. Inclusive teve jogadores brasileiros que se destacavam aqui na época, que foram contratados pelo Wolfsburgo, por outros clubes, não conseguiram se adaptar. Na época que eu jogava lá, no Hamburgo, estava o Thiago Neves, estava o Alex Pirulito, estava lá também, não conseguiram ter a sequência. O Renato Augusto jogou no Leverkusen também, não foi uma passagem assim de muito destaque, ou seja, é normal o jogador chegar, não dar certo num certo momento, depois voltar para o Brasil e depois ir de novo. É normal. O problema do Gabigol, eu vejo assim que ele não vai encontrar em outro clube no futebol europeu que ele tem no Flamengo hoje. As condições que ele tem de jogar da maneira como é que ele joga, da maneira que ele atua, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, ele tem autonomia para ele fazer o que ele quer no setor ofensivo. E nos clubes da Europa não existe essa autonomia. Porque se a gente colocar hoje que o atacante da Inter hoje é o Lukaku. Tecnicamente o Lukaku é melhor que o Gabriel? Provavelmente não. Não é, tecnicamente não, mas em termos de força,
de arrastar igual ele. A gente viu na Copa. Ele tá tendo um bem, destaque. Hoje ele é o atacante titular da equipe do Inter. O Gabriel jogando hoje, que joga no Flamengo, ele jogaria na Inter. Só que ele chegou numa época diferente, outra situação, o clube não estava vivendo o que vive hoje. A Inter está começando a voltar ao cenário do futebol italiano. Ou seja, é difícil. O Gabriel já teve essa experiência fora, os clubes já olham, ele já veio aqui, não conseguiu, bateu e voltou. Mesmo ele arrebentando aqui, é difícil do primeiro escalão, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, mesmo não vivendo um bom momento, é difícil eles virem buscar o Gabriel para ele jogar, porque ele não vai encontrar, mesmo no Barcelona, com o Messi lá, ele não vai encontrar o que ele tem hoje no Flamengo. Eu penso assim, eu vejo dessa forma. É louco, né? Talvez a experiência do bater e voltar para eles pese mais do que um momento excepcional do jogador, né? Tô tentando pensar com a cabeça dele. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, não. Porque a gente ouve muito falar, não deu certo na Europa. Outro dia eu ouvi, o Gerson não deu certo na Europa, o Gabriel não deu certo na Europa, não sei quem não deu certo na Europa. Então não é fácil adaptar na Europa também. É o clima totalmente diferente daqui do Brasil, é a língua, é estar longe da família. Muitos desses jogadores mais jovens não são nem casados, às vezes o pai e a mãe não têm condições de ir, chega lá sozinho. É outra coisa. Nem sempre é o futebol, né? E nem sempre é o se futebol. joga bola ou não. É o fato de não conseguir transmitir pro treinador o que quer falar, o que está sentindo, o que está acontecendo, se está sozinho, se tem um problema familiar, tem tudo isso. Tudo isso pesa também, não é só... a gente tem muitos jogadores que foram, bateram e voltaram e foram de novo, mas... Muito bem. Eu me adaptei muito bem à Europa, quase que eu não volto pra cá, inclusive, desse chinelo aí. Agora, antes da gente terminar o assunto Flamengo por agora e chamar o intervalo, vamos mostrar um campinho que é o que o Eric Faria acha que vai ser amanhã. É um campinho baseado na opinião... O que o Eric Faria ou no Eric, o que o Jesus faria? O Eric já fez. Será que Jesus faria o que Eric fez? Essa é a pergunta. Segundo o Eric, pelo feeling dele, o time que vai a campo é esse amanhã. Diego Alves, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Aí o João Lucas e o Felipe Luiz. Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. Everton Ribeiro, Vitinho e Gabriel. Isso dá um pouco de prova do que é a força do elenco, mais uma vez. E além disso, o azar do Rafinha ser o único jogador que não teve um movimento no mercado, não digo à altura, mas consistente, né? O Flamengo chegou a falar do Munhoz, do Atlético Nacional, como opção, acabou não atacando de maneira mais forte, né, no mercado para trazer esse jogador agora. O João Lucas distou um pouco nesse sentido, não estou dizendo que é um jogador ruim, mas quando a gente fala de um elenco estrelado, um elenco de várias opções de qualidade, quando a gente cita um Thiago Maia entrando na equipe para não deixar cair nível, quando a gente fala de um Vitinho, ou a dupla de zaga contratada agora recentemente, é esse tripé, quando a gente fala de João Lucas, Gustavo Henrique e Léo Pereira, que pode encontrar um pouco mais de dificuldade dentro do jogo. Contra uma equipe forte fisicamente, contra uma equipe que compete, que busca muito forçar o volume de jogo em cima da linha de defesa adversária. E são os jogadores que acabaram... O João Lucas já estava no grupo, mas com essa questão da defasagem, se a gente comparar o Rafinha, e uma dupla de zaga que acabou de chegar. Questão de altura da linha, o momento certo de reagir, quem é que vai comandar esse movimento para ter um time agressivo, para ter um time compacto, mas é uma baita escalação, né? Ainda contando que Arrascaeta e Vitinho, por exemplo, podem o tempo todo alternar, o Gabriel pode vir cair pelo lado direito para que o Everton flutue por dentro, tem muita mobilidade no quarteto ofensivo. Oficialmente são 4 desfalques, né? Sim, Rafinha, Rodrigo Caio, o William Arão, Bruno... O Arão, que até tava bem amigo, não? Isso. Quando o EV foi apresentado... É que ele não tá lesionado, ele tá suspenso pela expulsão na Recopa. Exatamente. Mas são quatro jogadores aí que não atuavam ano passado, né? São 4 novos jogadores. Thiago Maia, o João, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, né? Ou seja, e é começo de temporada, mesmo sendo assim, vendo de nome, jogadores fortes, jogadores de qualidade, mas que não tem entrosamento ainda, que o Thiago Maia vai pro segundo jogo agora, né? Terceiro jogo, se não me engano. Acho que a primeira oportunidade é a expulsão do Everton. Ou seja, é um Flamengo diferente. Talvez o Flamengo perca um pouco de força no lado. Certamente vai perder força pelo lado direito, né? A investida do Rafinha junto com o Everton Ribeiro ali é um ponto muito forte do Flamengo. O João Lucas não tem essa característica, ou até pode ter essa característica, mas é um jogador novo ainda, vai estar um pouco acanhado, a gente espera que ele esteja solto, possa desenvolver bem o futebol. Mas é o Flamengo que
inspira cuidados nessa primeira partida, né? Não é a equipe oficial que vinha jogando, é a equipe original do Flamengo, mas uma estreia, tem um certo nervosismo de estreia, mas eu creio que o Flamengo não terá grandes problemas. É interessante isso que o Grafa falou, Rafa, não só são 4 desfalques, mas vão jogar 4 jogadores que não estavam no elenco, né? Então não tá tão... E o Jesus já colocou isso, que é difícil jogar no time do Flamengo. Os jogadores já falaram. Você entendeu o balé ali, né? Porque tem muitas coisas, tem vários mecanismos ali da equipe, com o jogador a menos, sem a bola, com a bola, que os jogadores já têm do ano passado, esse entrosamento, esse sincronismo, que os jogadores novos que chegaram ainda não conseguiram assimilar ainda. Como se a gente estivesse falando do que foi aquele princípio do Jesus pós-Copa América. Os jogos emperrados contra o Atlético na Copa do Brasil, a derrota para o Bahia, uma rara derrota nesse período dele à frente do chocolate que levou do Bahia. A ida do Emelec ainda, o 3-0 na Fonte Nova. Então assim, é como se a gente fizesse essa comparação do time inteiro, não, o que é ótimo, mas de uma parte dos atletas que podem estar passando por esse processo de adaptação. Não é o melhor dos mundos, mas é um desafio que eu acho que é ultrapassável para essa equipe. Pela qualidade individual que tem, pelo resquício, pelo que é essa coordenação de movimentos de quem vai estar em campo amanhã, dos que permanecem da equipe vitoriosa, que geralmente atua. Então assim, ainda acho que dá para o Flamengo, com o que vai entrar em campo, se virar. É óbvio que eu confio no Eric e acho que vai ser por aí o desenho, mas o interessante é que o treino teve uma conversa longa do Jesus com o Michael, né? E talvez ele estivesse conversando, falando sobre, sei lá, ele não ser um titular, mas uma opção para um determinado desenho, momento de jogo. Ou o contrário, ele estivesse ensaiando uma surpresa, tentando entender ou tentando explicar como gostaria que o Michael desempenhasse dentro do jogo se fosse o escolhido, né? Acho que vai ser por aí, duvido que seja uma mudança muito profunda, mas ele conta com o Michael e tem usado muito o Michael nesse início. Acho até que ele passou um pouco à frente na fila quando a gente mostrou os 5 jogadores de lado de campo de velocidade que o Flamengo tinha para a temporada. Foi bem, deu assistência, fez gol, né? Tem sido muito utilizado. Muito bem. E a lateral direita, o Rodinei jogou bem hoje na vitória do Inter. Mas agora tem uma baita sombra, né? O Inter contratou o Renzo Saravia, jogador inclusive convocado recentemente para a seleção argentina. Eu acho que vai chegar para jogar, ainda mais por ser algo alinhado diretamente com o Kudê, né? O Rodinei não vinha dando uma resposta tão boa na temporada. Hoje fez um bom jogo, o Inter fez um bom jogo. O Inter fez um jogo também. Mas acho que com o Saravia inteiro vai ser difícil para o Rodinei encontrar espaço no time titular. Tudo isso é assunto para o próximo bloco. Vamos fazer a primeira parada deste Troca.